Pessoal, então vamos lá. Agora a gente vai fazer um vídeo sobre documentação, tá? Eu vou tentar fazer o mais rápido possível para a gente não perder muito tempo também. Vou explicar mais ou menos como que a gente vai fazer na prova, tá? Como eu disse para vocês, o vídeo de esgoto e esse vídeo de agora vai ser basicamente o que a gente vai trabalhar ali em prova, que a gente vai ter que detalhar um pouquinho mais algumas coisas, mas de resto é tudo tranquilo. Vocês viram que eu fiz a parte de esgoto bem rapidinho, é para vocês fazerem basicamente daquela forma. A gente vai trabalhar fazendo o esgoto de um banheiro só, então é para ser algo rápido, o que vai demorar um pouquinho mais essa parte de documentação, fechou? Pessoal, então vamos lá, ó. Vou mudar aqui a tela do computador novamente, continuo com o projeto aberto, tá? E aqui eu tenho minha planta de esgoto e minha planta de água fria, tá? Vou fechar aqui, ó, esses cortes só para a gente conseguir identificar um e outro, tá? Aqui eu tenho esgoto, aqui eu tenho minha água fria. O esgoto a gente teria que chegar com ele até lá embaixo e tudo mais, mas eu não dei preferência para a gente fazer isso aí, até para a gente não ficar perdendo muito tempo, tá? Basicamente vocês precisam entender esse sistema de como que a gente faz, tá? Se fosse para a gente colocar inclinação, a gente selecionaria, alteraria a inclinação ali na hora que a gente estivesse fazendo, mas eu não quis explicar isso porque ia ficar muito longo o vídeo e eu já expliquei durante as aulas, seria uma perda de tempo novamente. Pessoal, então para a gente fazer a nossa documentação desse projeto, basicamente a gente tem que criar uma folha, tá? Aqui eu tenho basicamente uma folha configurada já. Vou estar modificando o tamanho dessa folha, vou ver o tamanho que ela está aqui. Ela está como uma folha 0, então acho que vai ser uma folha um pouco grande. Vou colocar no tamanho A2, que é basicamente o que a gente está trabalhando em sala. Vou alterar, a primeira coisa que eu gosto de fazer, pessoal, quem que é o projetista? Então é o meu nome, tá? Vou colocar ele aqui como responsável. Deixa eu ver aqui. Projetista, ó. Vou colocar aqui como Alisson. Vou colocar como autor do projeto Alisson também, né? Porque foi eu que fiz. No caso de vocês, vocês vão colocar o nome de vocês. Qual que é a data? A data da nossa prova vai ser no dia 22. Então, vou alterar aqui, ó, 22/11 de 2023. Esse carimbo aqui na prova eu vou modificar para vocês, tá? O assunto, é interessante a gente colocar nesse assunto o que a gente vai trazer aqui na prancha, tá? Mas na prova aqui, se alguém esquecer desse assunto, não tem problema. A única coisa que eu quero é esse nome, a data, o proprietário, no caso de vocês, o proprietário vai ser eu, né? Porque vocês estão fazendo o projeto para mim. Então, vocês vão entregar o projeto para mim e eu sou o cliente de vocês, né? O título pode continuar com essas instalações hidrossanitárias e a prancha vai ser, no caso, a folha 1. A gente vai ter duas pranchas, então já feito tudo essas informações, eu já vou duplicar a minha prancha, duplicar a minha folha, porque a partir daí que eu já fiz, eu já tenho tudo pré-configurado, né? Senão a gente precisaria estar configurando ali e tal, lógico que uma altera a outra já, mas aí você confere isso aqui e já dá tudo certo. Renomear, só para tirar esse copiar aqui da frente. Vou deixar ela nesse formato. Prancha 01 não nomeada, prancha 02 não nomeada. Preciso começar a trazer minhas informações para cá. Primeiramente, eu gosto de trazer todas as informações aqui para dentro da minha prancha e depois que eu volto detalhando um pouquinho mais. Por quê? Porque dessa forma eu sei o que eu quero trabalhar aqui dentro. Então, a primeira prancha, eu quero trabalhar com a entrada de água. No caso aqui, eu vou documentar só a parte do meu banheiro. Então, para fazer isso, eu vou arrastar só a parte de água fria desse banheiro. Trouxe aqui, pessoal, a minha planta, ela está muito grande. Professor, ficou exagerado aqui, pegou a folha inteira, não sei o que eu faço. Se eu colocar na escala maior aqui, já vai dar errado. Primeira coisa, clica 2 vezes dentro dela, notou que os outros elementos ficaram cinzas, ficaram com uma cor mais fraca, a gente pode selecionar aqui para aparecer, né, acender a luzinha aqui dessa caixa de corte e a gente simplesmente vir localizando qual que é a posição da caixa de corte que a gente quer. Primeira coisa, tá? Vou selecionar aqui só a parte do meu banheiro. Ó, no caso, como é de água fria, não quero fazer nada da parte ali dessa caixa de inspeção.
Esse corte aqui, por enquanto, eu vou dar um EH, tá? Só para ele sair daqui. Só que agora, a minha planta ficou muito pequena. O que eu faço? Né? Cliquei 2 vezes fora aqui, minha nomenclatura está até aqui embaixo, ó. Clico fora, clico na nomenclatura e trago ela aqui em cima, né? Perto do desenho. Se eu seleciono aqui, ó, só para mover isso aqui, vou tentar deixar isso aqui mais configurado para vocês, para não ter esse problema. Está na escala de 1 para 100. Vou clicar aqui dentro dele 2 vezes, poderia alterar aqui em cima ou posso alterar aqui embaixo também. Eu gosto mais de alterar aqui embaixo. Escala 1 para 20, vou colocar ela um pouco maior. Clicar aqui, ó, arrastar de novo o meu texto, que ela desalinhou, e vou colocar nesse formato aqui. Já tenho minha planta baixa aqui dentro. O que mais que eu preciso? Eu preciso de uma vista isométrica. Lembra que o professor falou que agora, na norma nova, precisa dessa isometria? Então, eu seleciono aqui, vem com o botão direito do mouse, da esquerda para a direita, seleciono todos esses elementos, aqui dentro mesmo. Selecionei isso, vou dar um BX no teclado, automaticamente ele criou uma vista para mim, tá? Essa vista já selecionou os objetos que eu queria, então ó, já tem o meu sanitário, já tem o meu chuveiro, porém ele está com a caixa de corte um pouco mais alta. Vou selecionar a caixa de corte, vou estar diminuindo ela aqui, para estar dentro do meu ambiente. E aqui também vou estar ajustando ela um pouquinho. Entrei para dentro da parede, não é interessante. Lembra que na aula eu acho que eu fiz que era mais interessante a gente pegar daqui, ó, nesse formato. Aqui eu vou habilitar a caixa de corte, tá? Então vou ajustar ela aqui no tamanho. Vou ajustar ela para cá, vou ajustar ela aqui. Ajustar ela. E aqui também. Vou clicar aqui para não aparecer as coisas que estão externas. Porém, ela está em umas cores meio estranhas, né? O chuveiro está em vermelho, o sanitário está branquinho aqui, a ducha está azul, a pia está verde, aqui os ralos também estão verde. O que a gente precisa fazer aqui, pessoal? Primeira coisa, a gente vai precisar adicionar um modelo de vista a ela, tá? Então, a gente está fazendo esse 3D de uma vista isométrica de água fria, tá? Então, 3D, água fria. Vou clicar aqui, vou dar um aplicar e vou colocar dessa forma. A partir daí já apareceu toda essa parte de documentação, toda essa parte de tubulação aqui. Então eu tenho toda a minha isometria. Para mim deixar em isométrico, tem um jeito, tá pessoal? Não é só tentando chegar aqui no mouse não. A gente vai clicar aqui nesse cantinho aqui do mouse. Nota que o meu projeto até sumiu porque minha caixa de corte não estava ajustada. Então, de preferência, a gente ajusta isso primeiro para depois a gente conseguir mexer isso aqui, tá? Ajustou isso aqui, posso excluir minha caixa de corte, apagar minha caixa de corte, agora eu já tenho um isométrico. Para não correr risco de eu modificar alguma coisa aqui, eu venho aqui onde tem esse desenho dessa casinha aqui embaixo, ó, e vou travar, ó, salvar a orientação e bloquear a vista, tá? Vou salvar como 3D, água fria. Água fria. Vou dar um OK. Ele não deu certo por causa desses parênteses que o próprio Revit colocou ali. Então 3D água fria, poderia colocar aqui como banheiro, né? A gente está fazendo só do banheiro. Então vou renomear ele aqui, ó. Vou clicar uma vez, esperar um pouquinho, 3D banheiro. Aí coloco entre parênteses o AF, da mesma forma que a gente estava trabalhando em sala. AF, ok. Vou voltar aqui na minha planta 01, e vou trazer o meu 3D banheiro. Vou arrastar ele para cá. Acho que eu não arrastei, só achei. Ah, tá. Por que não está dando certo para mim trazer para cá? Viram que a prancha ela tá sombreada, ela tá com uma cor diferente? É porque eu aqui estou dentro da minha planta. Lembra que eu tinha selecionado essa área? Então vou clicar 2 vezes para fora. Minha prancha ficou novamente preta e agora eu consigo arrastar ela aqui, ó. Pô, professor, ficou pequeno, hein? O que a gente faz? Entra dentro, coloca aqui e modifica a escala. Vou colocar 1 para 20 também. Vou trazer essa informação aqui. Opa. Colocar aqui embaixo. Agora eu já tenho basicamente 2 detalhamentos aqui dentro da minha prancha, tá? Mas eu preciso de mais coisa.
que eu preciso fazer? Primeira coisa, pessoal, preciso trazer uma vista, né? Uma vista frontal ali para mim cotar as alturas e tudo mais. Na planta baixa eu consigo cotar a largura aqui, né? Onde que vai cada posição de cada coisa e tal, cada equipamento. Mas as alturas eu não consigo. Então o que eu vou fazer? Vou entrar aqui dentro da minha planta. Agora eu não vou fazer aqui pela prancha só para não ficar confuso na cabeça de alguns. Vou entrar aqui, ó, nível 1 AF. E agora eu vou em vista, tá? Por quê? Eu quero adicionar uma elevação. Vou clicar aqui, elevação, e vou colocar essa bolinha, tá? A partir do momento que eu coloquei essa direção, eu não quero ela para a parede, né? Está indicando que está para cá essa elevação, eu quero ela para baixo. Então, vou selecionar o meu círculo, marcar essa caixinha de baixo e desmarcar essa outra, tá? Feito isso, pessoal, nota que aqui ela criou uma nova vista em hidráulica, porém ela criou com ponto de pergunta, né? Então, a gente vai entrar aqui dentro dela e aqui ela está com umas informações estranhas, tá? O modelo da caixa d'água aqui está só uns riscos, aqui também é a mesma coisa. O que a gente precisa alterar? Nosso modelo de vista, primeira coisa, tá? Vou ajustar aqui minha caixa de corte, porque a gente está fazendo documentação só de um banheiro. Vou abaixar ela até aqui, ó, e vou subir ela até aqui. Aqui eu vou desmarcar para não... Opa! Aqui eu vou deixar ela dessa forma, que eu não quero ver as outras coisas. Aqui eu vou desmarcar minha caixa de corte, ou poderia até deixar ela também, como é só um pedaço aqui, né? É interessante também que mostra onde está cortando. E agora eu preciso mudar o meu modelo de vista. Aqui no modelo de vista, eu vou ter elevação, na folha elevação AF e AQ, tá? Então, eu vou colocar essa daqui. A gente não fez o desenho ali do AF, mas é essa a informação. Professor, mas mesmo assim as minhas linhas ainda estão ficando pequenas, aqui tem um sentido, uma simbologia e tal, mas não é a tubulação bonitinha, igual estava na aula, né, e tudo mais. O que a gente faz? Simplesmente aqui embaixo, pessoal, nível de detalhamento, coloca no alto, já mudou, e aqui também nessa caixinha a gente coloca como cores, se quiser pode pôr como cores consistentes, né, que a gente já vai ter essa visualização dessa forma. Então aqui eu já consigo fazer as cotas na vertical, cotas de altura e tudo mais, tá? Então vou voltar lá na minha prancha e vou trazer essa elevação para cá. Ó, vou modificar aqui. Quero pegar só esse texto aqui e modificar isso aqui. Isso aqui é só questão minha, tá, pessoal? Só questão de gosto mesmo, mas se vocês não conseguirem na hora, não tem problema. Pessoal, agora a gente já tem a planta, a gente já tem uma elevação e a gente já tem nosso isométrico. Basicamente, por um detalhamento de um banheiro, que é o que a gente fez ali na aula, dessa parte de água fria, já está tudo certo. Vou renomear aqui, elevação BWC, tá? Aí colocar aqui na frente como AF. Vou modificar aqui para ficar tudo no mesmo padrão. Elevação BWC AF. Gente, agora eu poderia marcar para vocês para a gente colocar, para a gente identificar as tabelas, mas eu expliquei isso em sala, tá? E aí se eu explicar aqui de novo vai ficar muito longo mesmo. Então a gente vai trazer todas as tabelas para cá, tá? Então vou vir aqui dentro das minhas tabelas. E aí eu tenho tabelas de acessório. É lógico que aqui vai vir com a documentação ali da parte da caixa d'água e tudo mais. Mas para essa prova, pessoal, a gente chegando nesse nível aqui, eu já vou estar muito satisfeito, tá? Com vocês e tudo mais. Então a gente vai trazer aqui eu vou estar diminuindo essa um pouquinho, porque está muito grande. Para a gente diminuir essas caixinhas, é só a gente selecionar a tabela e vir aqui nessas setinhas, tá? Então, pessoal, aqui, ó, como eu tinha dito para vocês, basicamente a gente tá com todas as informações, a gente vai replicar essas mesmas informações na outra prancha, tá? Vou já trazer todas essas tabelas para cá. Tabela, como eu tinha dito em sala, é uma das únicas coisas que a gente consegue colocar em mais de uma prancha, tá?
Então aqui eu só vou fazer toda essa parte de arrastar essas tabelas mesmo, porque isso aqui eu acabei explicando em sala e aí para mim voltar vai ficar muito longo. Feito isso, essa outra prancha. Essa primeira prancha ainda falta alguns elementos, mas eu já vou criar outra prancha para depois a gente voltar só adicionando as coisas que a gente precisa, tá? Que seriam as cotas, informações de caimento, direção e tudo mais. Gente, então prancha 2, perdão. A gente vai trazer a mesma informação que a gente fez. Então aqui na minha planta de esgoto, vou arrastar o meu nível 1AF. De novo, ele veio a planta completa. Vou selecionar aqui, ó, a caixa de corte, habilitar, recuar aqui só para meu banheiro. Aqui eu tenho a caixa de inspeção, então vou deixar marcando um pouquinho mais para fora. Ó. Tenho a caixa de inspeção ali. Vou selecionar aqui. As informações estão muito grandes, a gente vai estar aumentando essa escala, vou colocar aqui na 1:20 já. E o desenho sumiu. Bastante gente fala isso, né? O desenho está aqui um pouco para cima. Só arrastar, agora a legenda ficou lá embaixo, vou trazer a legenda aqui de novo. Os meus cortes por estarem aparecendo aqui, ele ficou um pouco ruim. Se tiver com problema esses cortes desde a primeira prancha, pega ele aqui, ó, e já deleta, pessoal. Por quê? O corte a gente já usou ele, tá? Então a gente não precisa mais ter esse mesmo corte. Agora a gente vai documentar pela elevação. Então vou já excluir ele ali, ele já não está mais na minha folha. A gente só usa ele para fazer a modelagem, tá? Ele não é critério de informação, a gente usa elevação. Aqui eu tenho minha planta baixa. O que mais que está faltando? A gente precisa de um isométrico. Então, como é que a gente faz isso? Entro dentro da vista, ó, tô aqui fora, prancha tudo preta, todo mundo clicável, certo? Entro dentro da minha prancha, clico com o meu botão direito, da esquerda para a direita, e vou selecionar todos os equipamentos. Selecionado isso, BX no teclado, vou criar uma nova vista, de novo os pontinhos de pergunta aqui, ó, vista 3D. Vou entrar aqui dentro dela, já está, né, no caso. Vou selecionar a mesma posição que eu tinha lá, porque fica interessante, a gente consegue identificar as duas da mesma forma. E vou alterar o meu modelo de vista. Modelo de vista, agora eu preciso do isométrico, 3D isométrico, folha isométrica AF, folha elevação, folha isométrica esgoto, ESG, certo? Vou dar um aplicar aqui e agora eu já consigo ver, ó, minha tubulação aqui já tá nessa posição, então já tenho minha tubulação de saída. Aqui eu acabei não subindo até lá em cima, mas não tem problema, tá, pessoal? Eu já sei que vocês entenderam essa parte. Outra coisa, o que a gente precisa fazer aqui? Vamos travar a casinha aqui para não correr nenhum risco. Então vou colocar aqui ela como 3D, ó, 3D BWC. Agora, entre parênteses, vou colocar ESG, de esgoto. Vou dar um aplicar aqui, ela já desceu aqui para baixo. Vou vir na minha prancha 2 e puxar aqui de novo. Ó, por que não veio? Prancha cinza quer dizer que eu estou dentro dessa vista. Clicar 2 vezes fora, agora eu consigo arrastar. Coloquei aqui, professor, está pequeno. Vamos lá na escala. Alterou a escala, ficou grande. O que aconteceu? Aqui a gente pode diminuir um pouquinho essa caixa, tá? Se ela ficar muito alta, daquele jeito vai ficar ruim até para a gente começar a conciliar todos os itens aqui na nossa folha. Vou descer ela um pouquinho aqui, vou subir minha legenda. Ó, vou trazer essa caixa, modifiquei sem querer. Vou trazer essa legenda para cá, que ela é um pouquinho menor, e essa que é um pouquinho maior, vou fazer aqui, ó. Na outra eu poderia fazer isso também, tá? Até para ficar mais preenchidinho. Nota que aqui eu não separei nada de detalhamento só do banheiro, tá? Eu fiz geralzão para a gente fazer algo mais rápido, porque isso aí eu já expliquei na aula, como eu disse para vocês.
Ó, o que está faltando aqui? A gente precisa gerar uma elevação, certo? Como que a gente faz isso? A gente já tem uma desenhada, vamos duplicar essa vista, duplicar. E agora, nessa elevação duplicada, que a gente acabou de duplicar, a primeira coisa, renomear. Lembrem-se sempre disso, pessoal, identificar as vistas. Eu vou acabar cobrando, vou ser mais tranquilo nessa cobrança de vocês, mas eu quero que vocês identifiquem todas as vistas certinho para a gente não ter erro. Folha de elevação, AF e AQ, agora eu vou fazer folha de elevação, esgoto. Lembre-se de duplicar, não vai pegar e fazer a planta do outro lá não, tá? Aqui ficou como elevação de construção, então ficou na mesma aba, tá? Porque essas elevações são juntas. Vou entrar aqui dentro e vou trazer minha elevação para cá. A elevação, nota que ela já está no tamanho que eu preciso, na escala 1:20, porque eu já dupliquei ela, então ela já veio nessa escala, só que aqui ela acabou ficando um pouco grande, né? Então a gente vai reduzir um pouquinho mais esses elementos aqui, ó, para a gente conseguir conciliar tudo em uma prancha só. No caso eu fiz 2 pranchas A2, né? É até exagerado se for ver pelo tanto de detalhamento que a gente está colocando aqui. Acho que tenho certeza que não seria necessário toda essa prancha, mas é só para a gente conseguir identificar bem e ficar um trabalho mais bonito, ficar um trabalho mais legal. Vou arrastar ela um pouquinho aqui, deixa eu ver. Às vezes a gente tem que trabalhar um pouquinho com essa diagramação, tá, pessoal, de prancha, para conciliar tudo num lugar só e tal. Então acaba sendo um pouquinho chato, um pouquinho mais trabalhoso, mas no final dá tudo certo. Vou mover ela aqui um pouquinho. Comecei a cortar minha caixa de inspeção, aí já não é tão interessante, tá? Eu fui mexer na setinha e ela acabou mexendo na caixa de corte. Aqui eu vou levar um pouquinho mais para cima. Chegou até lá. Um pouquinho mais para o lado. Tentar levar esse 3D aqui, ó. Meio que apertado, mas eu consegui conciliar aqui, tá, pessoal? Isso aqui vocês vão apanhar um pouquinho na prova, mas é interessante até para vocês começarem a entender um pouquinho mais sobre essa questão de diagramação, tá? E basicamente agora a gente precisa colocar algumas outras informações, né? A gente já gerou essas 2 pranchas, porém a gente precisa cotar todos os desenhos, né? E colocar as informações gerais. Então, quais são, né? As nomenclaturas ali, para onde que vai, qual a inclinação. No caso a gente não trabalhou com inclinação, mas a gente consegue identificar toda essa tubulação aqui, tá? Então, como que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai dar um TG no teclado, tá? E a gente vai entrar nessa guia de identificação por elementos, né? Adicionar ou remover o hospedeiro e tudo mais. E aí, quando eu venho selecionando minha tubulação, ela mostra a informação de diâmetro, tá? Mas aqui, ó, ela está um pouquinho longe. Eu vou deixar ela com 0,03, que eu acho que ela vai ficar mais pertinho, ó. Ela vai ficar mais próxima aqui. Então aqui, ó, o que quer dizer essa setinha, pessoal? Essa setinha está dizendo a direção da água, da onde que ela vem e aonde que ela sai. Então aqui eu não tenho uma rede mestra que vem e alimenta essa pia, então essa setinha está para a posição errada. Então sentido 1 ela vai modificar para o sentido 2. Vou continuar aqui com o TG, tá? Então vou colocar todos aqui, depois eu venho modificando isso aqui que eu acho mais prático, mais rápido, tá? Coloquei todos aqui. Essas que são pequenininhas aqui não há necessidade, tá? É muito pouca coisa para a gente estar identificando. Vou colocar aqui sentido 2, selecionei todas, já alterou, né? Meu caminho, minha direção. Poderia identificar o que mais, pessoal? Identificar as minhas peças, tá? Tem gente que gosta de identificar essas peças sanitárias como 01, 02. Tem gente que já gosta de identificar elas como peça hidráulica. Então eu colocaria ali um pH na frente, pH 01, pH 02, pH 03. Eu acho que foi dessa forma que eu expliquei para vocês na sala. Mas aí é critério de vocês, porque isso aqui ele vai meio que identificar aqui na nossa tabela. Então, ó,
Então a pia, ela é a nossa peça, o identificador 01, 02, 03 e assim por diante, tá? Então, se caso a gente quisesse identificar todos os elementos, todos mesmo, a gente identificaria, ó, TG aqui, colocaria essa tubulação aqui. Aqui seria uma tubulação de água. Não vou colocar essas daqui, eu acho que vocês não precisam também, tá? Faltou esse registro aqui, ó, TG. Vou colocar ele como 05. E faltou o registro aqui de baixo também, ó. Vou arrastar ela um pouquinho aqui só para ela ficar mais visível. 06. Então, ó, agora nas minhas peças hidráulicas eu já tenho mais coisa identificada, tá? Note que algumas outras coisas a gente vai ter aqui, ó, deca, assento e tudo mais. Aqui seria basicamente todas as peças, né, do sanitário. Então ela está separada, então ela não está com uma peça única para identificar, né? Você precisa comprar um assento, você precisa comprar a bacia sanitária. No caso que eu identifiquei lá, foi realmente a bacia sanitária, mas o assento não estava ali. Caixa acoplada para a bacia, então não está identificado também. Base misturador, essa está aqui. A caixa d'água não está identificada, no caso seria na nossa planta ali de exemplificação ali de cima, né? Mas aí eu vou acabar não identificando isso aqui. Pessoal, colocando essas informações, vou excluir essa cota aqui só para não bagunçar vocês. A gente vai começar a cotar. Então, o que eu coto primeiro aqui? Eu sempre gosto de cotar de uma das paredes. Então, eu venho da parede, venho cotando ponto de água, ponto de água, ponto de água. E aqui eu tenho o meu outro ponto de água. No caso, como eu coloquei o meu registro ali, ele apareceu. Essa primeira seria dos pontos de água, eu poderia colocar ela até aqui embaixo, tá? Como eu disse para vocês, eu gosto de uma representação de cotas de linhas vermelhas, então eu poderia mudar aqui, mas só que eu acho que para vocês, para a prova, não há necessidade. E se caso fosse para a gente fazer na cor vermelha, quando a gente trabalha com encanamento de água quente, acaba sendo um pouco mais complexo, tá? Então vamos deixar dessa mesma forma aqui. Identifiquei todos os pontos de água, todas as minhas saídas, né, que é onde eu preciso ter. Eu vou identificar aqui a distância das minhas peças. Então, DI no teclado, vou cotar aqui o meu chuveiro, vou cotar o meu sanitário e vou cotar a minha pia, e vou cotar aqui também, ó, a ducha. Então, ó, cotando assim, dessa forma, eu consigo identificar que eu sempre gosto, igual eu falei para vocês, eu gosto de chegar na parede dos dois lados, porque aí não interfere do construtor ali tá seguindo ou uma medida ou outra. Aqui mesma coisa, ó. Essa pia aqui, ela ficou um pouco distante, né? Vou colocar ela aqui como 70. Para ajustar isso aqui, pessoal, é só selecionar o equipamento e aí a cota já vai ficar na cor azul, ó. Se eu clicar aqui na cota, eu consigo alterar. Se eu clico nessa cota aqui e coloco 75, ela vai jogar a minha pia 75 da parede para cá. Agora, se eu clico nessa cota aqui, ele vai selecionar da minha ducha para lá. Então, eu vou colocar aqui como 85. Opa, 0,85. Automaticamente ele mudou para 70. E pelo meu vínculo estar vinculado a toda a minha tubulação, toda vez que eu mexo aqui, já altera aqui também, tá? Então, cotas de planta basicamente colocado, a gente vai para as cotas de altura. Então, aqui eu entro dentro da minha vista, ó, estou trabalhando tudo dentro da prancha já, porque eu acho mais prático, igual eu falei para vocês, eu acho mais rápido. Saí da planta, já vim aqui para a minha elevação, vou cotar DI no teclado, vou clicar aqui no meu chão, vou clicar primeiro na minha altura, depois vou clicar aqui no meu misturador, ó, a altura dele. Essa daqui, eu acho que essa mestra aqui, ela poderia estar até um pouquinho mais alta, mas já a gente altera isso aqui. Ó, vou selecionar aqui, ó, ponto mais baixo, aqui o meu misturador. Ó, esse aqui não, deixa eu ver, eu acho que eu vou conseguir, aqui eu consigo pegar o centro dele. Aqui, como eu tenho chuveiro lá em cima, é interessante a gente fazer essa altura de chuveiro também. E é interessante a gente fazer uma cota exclusivamente só para o chuveiro, tá? Para saber a altura que ele está.
Então a 95 do chão eu tenho esse misturador, poderia estar colocando ele a 1 metro, tá? Lembre-se sempre a altura ali de tomada, então é de 1 metro a 1,10 mais ou menos, então vou deixar ele com 1 metro. E aqui esse último registro, né? Ó, a 1,90. Aqui ele ficou mais baixo porque depois que a gente alterou o piso a gente acabou não mexendo nele, então vou deixar ele com 2,20. Poderia modificar aqui ou na cota, tá? Fica a critério de vocês. E aqui essa mestra aqui eu achei que está um pouco baixo, então ela está 56 aqui, eu vou estar colocando ela um pouco mais alto. Vou jogar ela aqui na setinha do mouse mesmo, 60 centímetros já é uma altura bacana, tá? Já dá pra gente trabalhar. Então agora eu sei que eu tenho essa distância dessa tubulação, poderia colocar ela aqui também, ó. Só que eu não gosto de cotar essas cotas na elevação, tá? Fica a critério de vocês em relação ao projeto, mas eu prefiro cotar ela aqui, ó. Então a gente tem essa distância aqui e aí eu consigo cotar melhor, tá? Pessoal, feito isso nessa prancha, o que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar com a prancha... Opa, acabei saindo ali da página. Mas a gente vai trabalhar com a prancha de esgoto. Segue a mesma referência. Esqueci uma coisinha aqui. TG no teclado. Já identifiquei toda a minha tubulação. Então agora basta eu vir clicando, tá? O máximo que vai acontecer é ela estar com direção errada, ó. Então aqui eu tenho essa... Aqui, ó, nota que ele está diferente, porque essa daqui eu não tinha identificado ainda. Então, vou colocar ela no sentido para cima, ó. Minha água está vindo nesse sentido, está vindo para cá. Aqui eu poderia colocar um TG, ó, descendo aqui para baixo, mas ela vai acabar pegando o errado. E eu poderia identificar também as minhas peças. Então, número 1, número 2, número 3, número 6, ó, número 5, número 4... E assim eu já consigo identificar todas as peças e saber qual que é qual. Beleza, pessoal? Prancha de água fria finalizada. A gente já poderia girar essa prancha aqui. Agora a gente vai para de esgoto. Tá? Vamos para a prancha número 2 para a gente estar arrumando aqui. Pessoal, na prancha número 2, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai... É a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Aqui a gente tem a nossa elevação, então a gente vai cotar as direções que estão aqui na altura, né? O que a gente consegue cotar, basicamente. Mas a prancha de esgoto ela é um pouco mais simples porque a gente já tem a posição dos equipamentos. Então não tem como a gente fugir muito, tá? Então aqui eu tenho a minha pia, eu coloquei esse modelo de sifão, ele vai ser ali. Aqui eu tenho o centro do meu sanitário, vou cotar aqui para minha parede, ó, só para ficar mais certinho. Depois eu tenho que conferir se essa é a parede realmente, porque eu ajustei tanto, né? Minha caixa sinfonada. Aqui eu poderia cotar a tubo de ventilação e até a parede aqui, ó. Gosto de deixar aqui com 10 centímetros, tá? Então tem 10 centímetros até aqui. Essa outra ventilação poderia colocar ela aqui como 75, acho que vai modificar um pouquinho ali. Essa outra aqui, coloco a 20, só para ficar umas medidas mais exatas, tá? Então, ó, 35, 20, 75. Aqui dentro eu tenho meu box, né? O meu box eu considerei colocar ele ali com 80 centímetros, então aqui se eu tenho 75 mais 10, eu tenho ali os 85, e aí mais 20 além disso, né? Além desses 85 para estar colocando essa caixa sinfonada. Aqui eu tenho minha saída, então vou ajustar esse corte aqui, ó. Ele tá pegando na porta, então eu vou trazer ele até aqui na medida. Ele pegou na medida certa. Então basicamente ele tá isso mesmo, tá? Não vou alterar isso aqui porque não convém a gente estar mexendo. Aqui eu tô cotando essa saída de esgoto, tá? Então não tô cotando ali a parte não tô cotando sanitário, não tô cotando pia, nem chuveiro, nem nada. A gente poderia fazer a identificação e tirar essas coisas daqui, mas para a prova, para essa revisão não convém. Vou identificar TG no teclado, TG. Posso identificar até as coisas aqui, como eu já tenho elas desenhadas, já tenho ela. Viu que depois da primeira vez que eu coloquei, fica mais fácil, porque tudo que eu colocar como identificação, ela já vai aparecer, tá? Aqui novamente, vou vir na minha planta baixa e agora aqui eu vou cotar, tá?
Então, ó, vou cotar essa distância daqui, ficou com 57, acabou pegando um piso ali, ó. 57, aqui ela ficou da parede, ela ficou com 9, a gente pode ajustar isso aqui, lembra que a caixa de inspeção costumo deixar ela com 10, ó. Vou cotar minha caixa de inspeção para um lado, tá com 9, para o outro lado, aqui já vai estar com 10 porque eu já ajustei, vou colocar ela com 10 aqui também, ó. Acabou não puxando ali todo o meu sistema, tá? Isso aqui acaba sendo um saco, assim, de ficar ajustando. Vou selecionar aqui, ó, 10. Como sempre, ela dá erro. Remover referência. Aqui não era para ela ter ficado dessa forma. Eu vou tentar fazer uma cota aqui, ó. E vou tentar ajustar ela por aqui. 10 também. Aí ela ajustou. Nota, pessoal, que eu fiz esse ajuste pela cota, tá? Então, às vezes é mais fácil a gente fazer por um lugar ou por outro. A gente vai identificando melhor. Aqui é interessante na planta que talvez a gente tire esses mobiliários. Então, eu poderia selecionar todos e colocar como um EH, tá? EH, o comando para ocultar esses elementos e ter realmente só a minha parte de tubulação, né? Então aqui, ó, tenho essa daqui também, vou colocar uma cota temporária, uma cota aqui só para mim conseguir jogar ela 10 centímetros aqui também, ó. Como ela não apareceu, eu vou jogar ali na própria setinha do mouse mesmo. Vou cotar o meu sistema, então tem os 10 centímetros aqui, ó, vou ver aqui, ó. Cotando a próxima caixa sinfonada, nosso sanitário, e aqui é da pia, né? Aqui eu teria mais espaço, mas consigo fazer. Vou aumentar minha caixa de corte aqui. Esse daqui vai ser um pouco mais chatinho de vocês fazerem, tá? Recomendo quando vocês estiverem desenhando, editar cota, vou ver aqui. Quando vocês estiverem fazendo, essa caixa de inspeção ela pode estar mais pertinho aqui, ó. Vai ser mais prático, tá? Senão vai ficar uma vista muito grande. Pessoal, cotado isso aqui, a gente cota a posição aqui só do sanitário, a gente já tem a distância, e essa outra aqui, ó, a gente já consegue identificar, tá? TG no teclado, se a gente estivesse fazendo com a nossa inclinação, seria um pouco mais simples, porque a gente viria aqui em anotar, selecionaria aqui a inclinação de ponto e já viria identificando, tá? Mas o que acontece aqui? A gente não configurou a inclinação, então ela não dá essa setinha de direção para mim, ó, nenhuma inclinação encontrada, nem nada. Então aqui a gente vai só no TG mesmo, tá? TG dessa forma, TG aqui, aqui ele está no sentido errado, depois a gente altera. Aqui, ó, para mim rotacionar, barra de espaço do mouse, aqui eu não consigo rotacionar 45, tá? Em ângulo de 45. Então, a gente deixa dessa forma aqui, que é só para identificar. Aqui é de saída, não é de entrada, então ela vai chegar até aqui, nessa caixa sinfonada, e daqui ela vai ligar no sanitário. Aqui é uma destravasão, né? Aqui é uma destravasão, então ela vai sair aqui, né? E essas outras estão no sentido errado, pessoal. Então, vou selecionar as duas aqui, modificar para o sentido 2. Basicamente, pessoal, vai ser mais isso, tá? Essa prova. Aqui a gente está com duas nomenclaturas aqui, não posso excluir, eu tenho que ocultar EH, né? Como se fosse essa daqui a elevação número 2, a outra a elevação número 1. Basicamente, na prova, o que eu vou pedir para vocês vai ser fazer toda essa parte de tubulação de esgoto, tá? E identificar tudo isso aqui, fazer as cotas, trazer essas tabelas para cá. A gente não vai precisar setorizar essas tabelas, tá? A gente vai fazer dessa mesma forma que eu fiz aqui. E a gente vai precisar adicionar as informações da elevação de água fria, mas essa água fria provavelmente ela já vai estar modelada, tá? Eu já vou trazer ela modelada para vocês. O que vocês vão estar precisando criar desde o início, essa tubulação de esgoto e colocar essas informações, mesmo que básica, mas eu preciso saber se vocês conseguiram entender o conteúdo ou não. Beleza, pessoal? Eu acho que as revisões foram essas,
tá? Então eu vou estar finalizando aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido pegar bem certinho assim tudo que foi pensado aqui para vocês, tá? Não é tão simples, então assim, quem tiver disponibilidade, faz uma aulinha ali, pega um arquivo de vocês mesmos e começa a modelar, pega um banheiro como exemplo. Eu vou trazer um banheiro para vocês, mas assim, vocês precisam fazer essa etapa que eu expliquei até agora, tá? O primeiro vídeo vão ser divididos em 3 vídeos, né? Eu falei que no primeiro vídeo seriam só 2, mas por fim eu acabei gravando mais vídeos para ficar um pouco mais fácil de vocês conseguirem identificar. Então assim, peguem essa aula como base, a aula anterior também, que é da modelagem de esgoto, e peguem firme nisso aí, que vai ser isso aí que vai ser prova, beleza? Então vou finalizar por aqui.